Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa aula sobre endereçamento IP, eu quero lembrar que os endereços IPs eles são classificados de algumas formas. Uma delas nós já vimos aqui no curso técnico, que diz respeito às classes de endereçamento. Podem ser classe A, B, C, D e E. Entretanto, na aula de hoje, eu quero chamar atenção para uma classificação diferente. Os endereços IPs podem ser classificados como públicos ou privados. Na origem do endereçamento IP, considerou-se que cada dispositivo no mundo teria o seu próprio endereço IP exclusivo, ou seja, jamais nós encontraríamos dois dispositivos em qualquer parte do mundo que tivessem o mesmo endereço IP. Isso provavelmente voltará a acontecer quando passar a ser amplo o uso da nova versão do protocolo IP, chamado IPv6, IP versão 6. Contudo, para o IP versão 4, que é a versão atualmente mais utilizada no mundo, nós ainda convivemos com essa diferença. Endereços IP público e endereços IP privado. A diferença entre esses dois tipos é o fato de que o primeiro, o público, é válido em toda a internet. Ou seja, aquela ideia inicial de que cada dispositivo tinha sua própria identificação exclusiva no mundo, ela continua valendo para esses endereços. Contudo, observou-se que algumas máquinas, como por exemplo, máquinas dentro de uma residência, máquinas dentro de um laboratório de informática de uma empresa ou de uma escola, não precisavam ter uma identificação exclusiva. Essas máquinas precisavam sim terem números IPs diferentes, porém apenas dentro da rede local onde eles se encontravam. Para estas máquinas, portanto, basta utilizar endereços privados para que a comunicação possa acontecer. A IANA, órgão que regulamenta a distribuição de endereços IP no mundo, definiu 3 faixas que podem ser utilizadas apenas numa rede local. É a faixa que vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, a faixa que vai de 172.16.0.0 até 172.31.255.255 e a faixa que vai de 192.68.0.0 até 192.68.255.255. A diferença entre os IPs privados e os IPs públicos é que os IPs privados eles não podem ser roteados, ou seja, uma máquina que seja configurada com endereço privado, ela não consegue enviar dados para fora da rede local. E aí surge uma questão. Como então uma máquina que utiliza IP privado consegue se comunicar com a internet? A resposta está num protocolo chamado NAT, que é uma sigla que significa Network Address Translation. Ou seja, o que acontece com o NAT é que o endereço originalmente configurado para uma máquina em uma rede local, se ele for privado, ele é substituído, ele é alterado por um endereço IP público quando o pacote chega ao roteador. É como se o roteador é quem solicitasse alguma coisa para um servidor e o servidor responde para o roteador, que por sua vez repassa a informação para a máquina que de fato fez a solicitação. Vamos verificar como é que isso funciona aqui no nosso simulador. Para demonstrar o NAT em operação, nós vamos fazer o seguinte. A partir do cenário da aula anterior, eu vou acrescentar um outro roteador sem fio para fazer a demonstração. Então, vou clicar aqui no roteador sem fio. Vou ligar os dois roteadores
ao switch usando a interface internet, que é como se ele estivesse conectando à internet, tanto um quanto o outro. E vou acrescentar aqui um PC que será conectado a uma interface Ethernet. Eu vou corrigir aqui a conexão. Eu tinha conectado equivocadamente na Ethernet 1 e na verdade a conexão tem que ser na interface internet. Como havia acontecido com o tablet e o servidor, esse PC que eu usei para conectar ao roteador sem fio também receberá um endereço IP do servidor DHCP que está dentro desse roteador. Observe, quando eu clico em DHCP, ele faz uma aquisição e ele recebeu. Observe uma outra coisa importante. Esse PC recebeu o endereço 192.168.0.100, que foi exatamente o endereço IP atribuído ao tablet 192.168.0.100. Ou seja, eu tenho dois dispositivos distintos, o tablet e o PC, utilizando do mesmo endereço IP. Contudo, lembre-se que os endereços começando com 192.68, eles fazem parte daqueles intervalos definidos pela IANA como endereços IP privados que só podem ser utilizados em rede local. Então não há conflito entre o número IP usado pelo tablet com o número IP usado por esse PC, porque eles estão conectados a roteadores diferentes, e como os roteadores se conectam ao switch através da interface internet, é como se eles estivessem em redes locais diferentes. Agora eu vou configurar endereços IP para as interfaces internet de cada um dos dois roteadores. Vou fazer a configuração manual, para poder facilitar aqui o nosso trabalho. Aqui na parte de Internet Setup, ou configuração de internet, observe que a configuração de endereços IP está para automática, como nós tínhamos feito lá no servidor. Eu vou trocar aqui para estático, manual, e vou colocar o endereço público, 131.15.1.255.255.255.0. Eu venho aqui embaixo e clico em Save Settings. Ele está dando uma mensagem de erro dizendo que o endereço IP e o gateway não estão na mesma subrede. Ou seja, ele está me obrigando a configurar aqui um default gateway. E para que a configuração seja aceita, é necessário que esses dois endereços estejam na mesma rede. Estar na mesma rede significa coincidir os valores cuja máscara seja igual a 255. Ou seja, a máscara de subrede que eu escolhi aqui é a máscara padrão para a classe C, e ela tem 3 valores iguais a 255. Isso significa que os 3 primeiros valores do endereço IP devem ser iguais aos 3 primeiros valores do default gateway. A parte final deve ser diferente. Agora sim, eu clico em Save Settings e nenhuma mensagem de erro é exibida. Eu vou do outro lado, no outro roteador, e vou fazer uma configuração semelhante. 200, 131, 15, 2, porque eu já usei o endereço IP final 1 para o outro roteador sem fio, 255, 255, 255.0, e agora eu já sei que eu preciso configurar também o default gateway, que seria o endereço do roteador padrão. Mandei salvar e nenhuma mensagem de erro foi exibida. Para a gente poder testar se as configurações estão valendo, a gente pode usar o já conhecido comando ping. Então cliquei aqui no servidor e vou fazer primeiramente um ping no roteador sem fio da rede dele. 200,
.131.15.1. Obtive resposta. Observe agora, quando a gente coloca a ferramenta para trabalhar no modo de simulação, e a gente pode então visualizar o conteúdo dos pacotes gerados. Eu já fiz aqui uma pré-configuração onde eu ocultei a lista de protocolos que é exibida por padrão, clicando aqui em Show All None e pedindo para ser exibido apenas o protocolo ICMP, que é o protocolo que é utilizado pelo ping. Vou clicar aqui novamente no prompt de comando e vou executar. Primeiramente o ping entre dois dispositivos da mesma rede local, ou seja, do servidor para o tablet. Como nós vimos, o tablet tem endereço IP 192.168.0.100. Quando eu dou Enter, estando em modo de simulação, observe que vai mostrar o pacote que vai ser enviado para o tablet, e quando eu clico em Capture Forward, ele vai mostrando o caminho que esse pacote percorre. O que nos interessa nesse momento é o seguinte: eu vou clicar aqui na lupa para visualizar o conteúdo desse pacote. Na aba Inbound, o pacote que chega. Observe atentamente essa informação. SRC-IP é o endereço de origem. Então, o endereço de origem, mostrado aqui, que está dentro do pacote, é o endereço do servidor. Endereço de destino, o endereço do tablet. Quando eu disparo a simulação e esse pacote chega ao tablet, o que a gente vai encontrar? As mesmas informações. Ou seja, o tablet sabe que quem enviou esse pacote foi o dispositivo cujo endereço IP é 192.168.0.50, ou seja, o servidor. E quando ele enviar a resposta, ele vai então enviar para esse endereço IP de destino, o endereço do servidor. Vamos resetar a simulação. Observe agora quando eu faço um ping no endereço externo, endereço fora da rede local. Por exemplo, o endereço 200.131.15.2. Vamos avaliar de novo. O pacote criado pelo servidor tem como endereço IP de origem o endereço dele, do servidor, e o destino, aquele que eu acabei de escrever no ping. Quando eu envio isso para o roteador, a informação que chega é a mesma que foi colocada pelo servidor. Porém, a informação que vai sair desse roteador, observe o endereço de origem. O que entrou, 192.168.0.50, o endereço do servidor. O que vai sair, 200.131.15.1. De quem é esse endereço? É o endereço do roteador. Ou seja, para encaminhar um pacote para fora da rede local, o roteador faz uma substituição do endereço de origem, que só tem validade local, pelo seu próprio endereço IP. Isso então é enviado para o destino, que não tem qualquer informação a respeito do endereço IP de origem, endereço IP do servidor. Então, pessoal, a decisão de se usar IP público ou IP privado também influencia na maneira na qual a rede vai funcionar. Portanto, na sequência, nós iremos então considerar este aspecto juntamente com os aspectos de atribuição de endereço IP tratado no vídeo anterior, para que nós possamos fazer o projeto de endereçamento de rede IP. Nos vemos na próxima. Um abraço.